Mas a ideia de criação excluiria isso que o Mário está explicando também? Bem. Ela exclui, por exemplo, esta lógica dos peixes que ele apronta agora, etc. A noção de criação teria de excluir esta ideia de evolução que ele aponta? Eu passo em seguida, mas um pouquinho antes, com relação ao próprio registro fóssil, muito embora eu seja geólogo e o Mário biólogo, a paleontologia é uma interface. Podemos realmente navegar um pouquinho nessa área, que é uma interface entre a geologia e a biologia. Mas o que chama atenção no registro fóssil é o próprio registro fóssil. A maneira realmente como os fósseis são encontrados. Eu diria que é pura interpretação você tirar cenários de ambientes onde os seres estão se desenvolvendo naturalmente, depois desaparecendo. Quando você analisa uma camada geológica, por exemplo, entre uma camada e outra, você, de modo geral, no Fanerozoico, onde realmente você tem os fósseis em grande quantidade, vai do Cambriano até o recente, mas praticamente eu diria do Cambriano ao Terciário, você tem muitos fósseis. Você irá verificar que os contatos entre as camadas que tem fósseis são contatos plano-paralelos. E muitos desses contatos, a evolução coloca como existindo períodos de tempo prolongados entre um e outro. Isso é um absurdo, porque em vários casos a rocha passa para a outra de maneira gradual. E o contato realmente sendo plano, paralelo, qualquer tempo geológico, não precisa ser de milhões de anos, alguns milhares de anos, seria o suficiente para estabelecer um paleorrelevo. Então você tira contatos irregulares. Isso não percebe isso. Então, isso você explica, eu entendo, mas você não explica para mim uma coisa ainda. Né? Você vem, dentro dessa reflexão, resistindo a algumas interpretações em relação aos registros fósseis. Sim. Mas o que isso tem a ver com a ideia de criação? Sim, eu chego lá. Não, mas é que você fala, você chega lá, mas nós já estamos no terceiro bloco. Sim, você mas tem que chegar. É bom dizer, voltar a dizer, que as lacunas são muito maiores do que os intermediários. Mas as lacunas provam o quê? Que existe um Deus criador, é isso? Ok. Respostas simplistas, eu creio que... Vamos aproveitar o tempo que nós temos aqui. Rapidinho. Na realidade, o registro fóssil não permite interpretação pela geologia, porque os fatores intracamada são fósseis, que estão lá. E uso o termo estase para explicar realmente uma mudança, mas eles são evidências de catástrofe. Estão soterrados lá. Não há como... os aspectos interestrato entre uma camada e outra demonstram realmente rapidez. Bem, então, são seres que foram rapidamente soterrados, em episódios mais ou menos enérgicos. Agora, ao associar essa variação que ocorre na coluna geológica com a evolução, eu acho que é precaríssimo. Se existe uma condição hoje que eu posso aceitar, que está ocorrendo hoje, mudanças ocorrem hoje, especiação, microevolução. Só que essas mudanças são dentro daquela informação genética já existente. Para eu imaginar que desses processos microevolutivos, que a evolução cita com bastante frequência, mesmo especiação, eu passar para processos macroevolutivos, eu preciso da geração, da criação de nova informação genética. Certo. Esse mecanismo não existe. A biologia até hoje não conseguiu realmente... Não existe ou ela não explica? Não existe até hoje. Eu precisaria entender claramente um mecanismo genético capaz de gerar nova informação genética. É possível criar isso, nova informação genética. Existe essa lógica que o Naor tão bem coloca? Sim, existe, ela existe. É, inclusive, capaz de causar modificações na aparência dos organismos que, para os nossos olhos, são extremamente gritantes. Por exemplo, os Hox genes, os genes Hox. Eles são capazes de determinar a segmentação de um corpo inteiro, são capazes de determinar uma complexa estrutura anatômica numa área diferente, com pequenas modificações genéticas. Então, é possível se pensar nisso mesmo se tratando da aparência dos organismos. É claro que se você for para o nível bioquímico, a gente tem toda uma outra gama de fenômenos em que isso pode ser observado. Mas mesmo na aparência morfológica, que é aquilo que tem mais apelo para as pessoas que olham os organismos sem trabalhar com eles, a gente pode ver isso. Existem mecanismos genéticos capazes, inclusive, de explicar aparentes saltos em evolução. O que poderia ter acontecido num determinado caso. E eles não pressuporiam uma lógica ou um princípio inteligente, que é uma expressão que o Naor não usou, mas eu estou usando. Não presumem isso. Claro, a evolução, ela é
uma ideia completamente materialista. Não existe espaço não existe espaço na biologia para o sobrenatural hoje em dia. Existia até 100 anos atrás, 150 anos atrás. Hoje em dia não existe mais espaço na biologia para o sobrenatural. Não significa que ela negue, ela não coloca em discussão. Significa que ela negue certas interpretações, que têm impacto sobre interpretações biológicas. Você perguntou logo no começo do programa por que no Brasil o criacionismo não tem tanta força quanto nos países protestantes. Porque o Naor afirmava, né? Mostrava o quanto que traz isso. Isso é uma pergunta interessante e eu acho que eu tenho a explicação. Porque no catolicismo a evolução hoje em dia não é vista como algo contra a doutrina. Em 96 saiu um documento do Vaticano, do Papa João Paulo II, dizendo que a evolução material, a evolução do corpo, ela era perfeitamente passível de uma explicação evolucionista biológica, passível de uma explicação darwinista. Era simplesmente a colocação da alma que era o sobrenatural. Era isso que não explicaria. É claro que eu não concordo nem com esse último ponto, mas é uma concessão que a Igreja Católica fez ao evolucionismo. E é o que eu vejo como o que é a ciência biológica com evidências que hoje são arrasadoras. Nós estamos fechando esse bloco, que é o terceiro, dentro da tua prática religiosa. Por exemplo, você é um docente dentro do Instituto Adventista, e suponho seja você também adventista. Né? Existe alguma possibilidade de se ter essa mesma conduta que o Mário falava agora, ou seja, de assimilar o evolucionismo sem negar do ponto de vista religioso? Respondo agora? Claro. Okay. E o que não sobrar, a gente vai para o próximo. Ele mesmo disse que não concorda. Eu creio que seria uma incompatibilidade modelo clássico do evolucionismo. A evolução não é dirigida, ela é finalista. Eu disse que não concordo com a postura do Vaticano integralmente. Também. Okay. Não existe propósito, ela ocorre de maneira aleatória, a evolução. Se você realmente coloca um Deus, um processo evolutivo, você está dirigindo, é como se estivesse coordenando. Então, o evolucionismo teísta é um modelo aceito por muitos cientistas cristãos. Ele pressupõe, então, de alguma forma, Deus coordenando o processo da evolução. Como se estivesse coordenando realmente os processos micro, macro evolutivos e, em algum momento, com uma certa liberdade para a ação da seleção natural e, quem sabe, das mutações. Você criou o pano de fundo, agora nós vamos fazer um intervalo. Okay. Eu queria deixar a surpresa, né? Porque agora que a conversa começa nessa circulação. Existe um Deus no pano de fundo, existe essa necessidade, nós vamos retomar, começar depois com o Naor. Né? Exatamente nisso. Diálogos Impertinentes fala de evolucionismo. Disse o Mário, não precisa Deus ou criação nessa história. Diz o Naor, sem Deus não dá para entender. Vamos fazer o intervalo, Diálogos Impertinentes, já volta.